Pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao convite feito pelo Entenda para falar um pouco sobre a internet e o direito, né, as interfaces jurídicas dessa relação que geralmente é tormentosa e que gera bastante dúvida, não só para o operador do direito, para aquele que trabalha na atividade jurídica, mas especialmente para quem usa a internet no seu dia a dia, para aquela pessoa que, seja no trabalho ou fora dele, está envolvido com o mundo online. E até preparando os slides para essa palestra, eu me lembrei de uma reportagem que vi na TV há menos de 15 dias, onde havia uma notícia sobre ataques cibernéticos, e na televisão, no horário nobre, a jornalista encerrou a matéria dizendo: a internet, na opinião de especialistas, é uma terra sem leis. Né? Expressão que nós falamos há mais de 10 anos, há praticamente 15 anos, de que a internet não é uma terra sem lei. O meio eletrônico e a interação que ele proporciona não escapam à regulação das leis, e assim devemos entender o nosso ordenamento jurídico apto a incidir sobre tudo que é praticado na internet. Né? Matérias dessa natureza, e acho que até o senso comum nos conduz a isso, estão completamente equivocados. A gente pode afirmar com certeza que a própria doutrina jurídica superou esse argumento mais ou menos em 94, 95, ainda nos Estados Unidos. Então, o primeiro fator a ser levado em consideração quando nós vamos analisar as consequências jurídicas da internet, da internet no nosso dia a dia, é exatamente afastar essa falsa sensação de insegurança, assim como uma falsa sensação de anonimato, porque, na verdade, o nosso ordenamento jurídico, as leis brasileiras, são perfeitamente aplicáveis a todas as relações havidas eletronicamente. Existe, de fato, e nós vamos falar isso mais à frente, algumas poucas exceções nas quais, de fato, a gente verifica que a lei precisa ser aprimorada ou criada de certa maneira. Mas longe de tornar isso um lugar comum, 99% dos atos praticados online tem a sua previsão, tem a sua correspondência nas próprias leis. Por isso que nós podemos afirmar com segurança de que nós não precisamos de novas leis para regulamentar as atividades e os atos que são praticados online. Muito antes de precisar de novas leis, nós precisamos compreender o nosso próprio ordenamento jurídico. E para compreender, eu selecionei alguns exemplos que eu acho que tornam um pouco mais clara essa aplicação da lei, as possibilidades jurídicas, né, os remédios jurídicos para a ocorrência de fatos que violem direitos de terceiros. Ou seja, esses exemplos são os seguintes. O primeiro deles, onde foi praticado o ato? Juridicamente isso é muito relevante, porque se nós vamos analisar o direito civil e um contrato celebrado online, como é um contrato de compra e venda de mercadoria em qualquer loja de comércio eletrônico, é um contrato celebrado entre duas pessoas que trocam mensagens instantâneas, ou um contrato celebrado por e-mail, o local da celebração do contrato é absolutamente determinante para que a gente possa identificar o local onde deve ser proposta uma ação judicial que vise discutir esse contrato. O segundo exemplo diz respeito ao compartilhamento de conteúdo online, e isso está diretamente relacionado a redes sociais. O terceiro, ao acesso imprudente a redes sociais, ofensas à honra que são extremamente comuns nesse meio. A utilização de login e senha de amigo, namorado, marido e assim por diante, tem uma repercussão jurídica e está previsto na nossa lei. O uso de rede wireless, seja ela pública ou de terceiros, existe uma responsabilidade pela permissão no uso dessas redes. Trocar músicas online, baixar MP3
eu acho que é o exemplo mais claro de todos. Utilização de e-mail profissional para fins pessoais, criação de vírus e fazer propaganda utilizando-se nomes ou marcas de concorrentes. Eu acho que são exemplos muito claros que vão ilustrar essa nova realidade colocada à frente do direito e exatamente a sua capacidade de lidar adequadamente com esses novos problemas. E aí, voltando ao primeiro dos exemplos, né, onde foi praticado o ato? Por que isso é importante? O próprio Código de Processo Civil, que é de 1973, nos explica que a ação judicial para reparar o dano tem que ser proposta no lugar em que esse ato foi praticado. Então, esse é o primeiro dos elementos que a gente tem que ter em vista ao questionar uma realidade, um ato ilícito eventualmente praticado pela internet. Paralelamente a isso, o próprio Código Penal, que é da década de 40, também trata da territorialidade, né? É o que o pessoal da área jurídica chama de princípio da ubiquidade, onde ele estabelece que o crime acontece no local em que foi praticado, mas também no local onde ocorreu o dano e no local onde ele acarretou prejuízo verdadeiro à vítima. Ou seja, a lei prevê uma multiplicidade de fatores capazes de propiciar que seja instaurado um inquérito criminal e uma ação penal, se for o caso, de acordo com cada caso concreto. Mas já entrando um pouco no objeto da nossa apresentação. Compartilhamento de conteúdo online. Né? O compartilhamento de conteúdo online está diretamente relacionado ao direito autoral, que no Brasil é previsto pela Lei 9.610, de 98. Por vezes, esse compartilhamento pode estar relacionado à propriedade industrial, que está regulada pela Lei 9279, de 96. Por vezes, pode estar relacionado a outro instituto jurídico. Mas na grande maioria das vezes, a gente pode simplificar essa exemplificação pela lei de direito autoral. Por quê? Porque a reprodução, que se clica numa rede social, compartilhar, ou você pega aquela fotografia, coloca no seu perfil, ou pega aquela fotografia e envia por e-mail para o seu amigo, para o seu namorado, ou qualquer outra pessoa que seja, por qualquer motivo que seja, por ter achado bonito, curioso, informativo, essa reprodução em si, a rigor, ela não é autorizada pela lei brasileira. Então nós temos, na verdade, um enorme paradoxo. Nós temos um volume absurdo de informações sendo compartilhadas e a própria legislação vê isso com olhos bastante ortodoxos, porque a lei de direito autoral exige que a reprodução de conteúdo dessa natureza seja autorizada prévia e expressamente pelo seu autor. Ou seja, o titular de direito sobre uma fotografia tem que autorizar antes do seu compartilhamento, expressamente, ou seja, ele tem que manifestar sua vontade de alguma forma, não pode se omitir, ele não pode ser omisso quanto a isso, para autorizar a sua reprodução. Então nós temos que grande parte da reprodução de conteúdo online acaba por violar a lei de direito autoral, sob uma ótica ortodoxa. Né? E é bom lembrar, se a pessoa que autorizou essa reprodução não é o seu verdadeiro titular, né, não é o proprietário daquela fotografia, tanto você quanto ele podem ser responsabilizados aos olhos, claro, de uma interpretação jurídica um pouco mais tradicional. E a consequência para isso, ela é tratada dentro da própria lei de direito autoral. Quem editar obra literária, artística, científica, sem autorização, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Esse é um dispositivo que se aplica, evidentemente, à reprodução não autorizada de livros. Mas é muito comum nós vermos aplicações desse dispositivo para a reprodução não autorizada de fotografias. Existem, inclusive, várias decisões judiciais nesse sentido.
né? E é sempre bom lembrar também que os direitos autorais são válidos no nosso país pelo prazo de 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Ou seja, o autor de uma fotografia tem direito sobre ela por toda a sua vida e os seus herdeiros poderão exercer esse direito por 70 anos após o 1º de janeiro ao ano subsequente à sua morte. Então esse é o prazo estabelecido pela lei brasileira para que, ou melhor dizendo, somente depois desse prazo estabelecido pela lei brasileira é que essa obra intelectual, essa fotografia, cairá em domínio público e aí sim poderá ser reproduzida sem a necessidade de autorização prévia. Isso chama a atenção para um fato de que nós temos um movimento social, uma prática social que vem se consolidando ao longo do tempo, que é muito antagônica ao que a lei estabelece. E certamente nós chegaremos num momento em que essa dinâmica da relação social vai acabar influenciando a própria lei e vai exigir a sua revisão, a alteração de alguns dos seus termos. Além disso, um outro exemplo muito claro da aplicação do direito aos atos praticados pela internet é o que eu chamei de acesso imprudente a redes sociais. Hoje impera nas redes sociais a ditadura do eu posso falar tudo, eu posso ofender de qualquer forma, o que é sustentado, às vezes, por uma falsa sensação de anonimato. Muitos usuários até praticam ofensas, praticam críticas de tal forma que representam ofensas, acreditando estar impunes porque estão na internet, estão distantes fisicamente da pessoa que ofendem, da pessoa que estão atingindo ou da instituição que atinge. Né? É sempre bom lembrar que o direito à liberdade de expressão deve ser exercido, o direito à liberdade de informação também deve ser exercido, mas eles encontram um limite muito claro, que é o limite da honra, seja ela subjetiva ou objetiva, do terceiro ao qual nós estamos nos referindo. Então, a partir do momento em que eu levanto uma falsa acusação, afirmo para dar um exemplo claro aí, não que eu vá endossar as palavras do pastor Feliciano, mas a partir do momento em que os internautas afirmam que ele praticou um delito de racismo, em muitos casos são eles mesmos que estão praticando esse ilícito. Né? Especialmente porque, nesse caso, é necessária a comprovação objetiva. Nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente. Mas quem ofende a honra e a moral de outros, seja na internet ou fora dela, pode responder em duas esferas. Na esfera civil, por uma indenização por dano moral que é arbitrada por um juiz. Ele vai fixar um valor pecuniário para que seja pago para o ofendido, a fim de ressarcir um pouco do seu patrimônio moral. E vai responder também no aspecto criminal, porque quem ofende a moral e a honra de terceiros pode eventualmente praticar crimes de calúnia, injúria ou difamação. E aqui eu coloquei uma conceituação muito simples do que configura calúnia, injúria e difamação praticado nas redes sociais, né, praticado online. Quando eu falo redes sociais, não quero me referir especificamente a isso, mas de qualquer forma, utilizando-se o meio eletrônico, pode ser por e-mail, pode ser por SMS, pode ser por Skype, por Messenger, enfim, pode ser pelo Hangout, de qualquer forma. Calúnia é atribuir a alguém a prática de um crime que ele não cometeu. Ou seja, é o afirmar que alguém é criminoso de certa forma. Afirmar que determinada pessoa furtou, roubou, é racista, praticou crime de racismo e assim por diante. A difamação é a verdadeira atribuição de um fato ofensivo à sua reputação, ou seja, a percepção que as pessoas fazem dela publicamente. Né? É o que a gente chama de honra objetiva. São aspectos objetivos relacionados à reputação daquela pessoa. E a injúria
e aí a injúria já está relacionada a um elemento extremamente subjetivo, é a atribuição de um fato que ofenda a honra, ofenda o decoro. E muitas vezes isso é subjetivo, isso é individualizado de acordo com o próprio ofendido. Esses três elementos a gente costuma ver em redes sociais praticamente de forma diária, né? Especialmente nos grupos que se prestam a fiscalizar atividades de parlamentares, de municípios, de prefeitos, deputados e assim por diante, né? Se é certo que as penas são baixas, porque são penas pensadas na década de 40, também é igualmente correto afirmar que esses atos não deixam de ser crime, né? Então, ainda que nós não seja preciso uma legislação específica para repreender ou para recriminar esse tipo de conduta online, talvez a internet e os meios eletrônicos evoquem um debate sobre a necessidade de atualização dessas penas. Especialmente porque a repercussão pública que esses atos de calúnia, injúria e difamação atinge na honra objetiva ou subjetiva do ofendido é muito maior no mundo online do que fora dele, né? Um outro exemplo muito claro também da fácil adaptação do nosso ordenamento jurídico a todos os atos que são praticados online é a utilização de login ou senha de outrem. Ato que pode parecer despretensioso, simples, sem consequências mais graves, mas tem previsão no Código Penal também desde a década de 40. Atribuir-se falsa identidade para obter em proveito próprio ou alheio, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou causar dano a outrem. Esse dano pode ser financeiro ou não. Esse dano pode ser de natureza moral, psicológica. E aí você tem a clara configuração de um delito, né? Note que tanto esse dispositivo quanto vários outros não restringem a prática do ato à internet ou fora dela, né? Ele trata da conduta, da verdadeira conduta. Se praticada de qualquer forma, vai representar um ilícito de natureza civil ou criminal. Essa é uma questão muito polêmica. O uso de rede wireless, seja ela pública ou de terceiros. Eu até vi uma matéria essa semana que o Mandic criou um aplicativo para propiciar o compartilhamento de rede wireless ao redor do mundo, né? E isso me chamou a atenção exatamente sobre esse tópico que a gente está analisando. Porque existem circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo proprietário da rede wireless, para que ele permita ou não que terceiros a utilizem. A primeira circunstância é que, se for praticado um ato ilícito, seja ele um crime ou um ilícito civil, a identificação da autoria da pessoa que praticou esse ato vai ser feita pelo rastreamento do número IP. E o número IP vai levar, evidentemente, à rede wireless e ao proprietário dessa rede. Para que o proprietário possa se eximir de responsabilidade, isso para que ele possa até mesmo discutir a sua inexistência de responsabilidade, ele teria que provar que não foi ele o real ofensor. Ele teria que ter elementos, ele necessitaria de elementos objetivos e materiais para provar que quem praticou aquele ato, aquela ofensa online, não foi ele, né? E em muitos casos, tecnicamente, isso é impossível. Eu já li artigos a esse respeito, de que tecnicamente é muito difícil distinguir os acessos individuais dentro de uma rede online, de uma rede wireless. Mas ainda que o proprietário dessa rede wireless tivesse elementos objetivos para comprovar que não foi ele o ofensor, a responsabilidade civil poderia ser atribuída a ele. Porque no direito civil nós trabalhamos com o elemento culpa. E aqui eu faço referência a um julgado do Tribunal de Justiça, que é o nosso tribunal aqui mineiro, em um caso análogo. Vejam bem, o proprietário de um veículo deve ser responsabilizado pela reparação dos danos materiais causados pela colisão provocada pelo seu condutor.
É o que a gente chama, a culpa, ela é caracterizante da responsabilidade civil. E a responsabilidade civil é o verdadeiro dever, nesse caso, é o verdadeiro dever de indenizar. Então, atos que podem parecer despretensiosos, muito simples, na verdade, têm uma repercussão jurídica que deve ser pensada, que deve ser debatida e deve ser analisada. Seja para, nesse primeiro momento, nos eximirmos de uma responsabilidade, ou em um segundo momento, para tentarmos modificar as nossas bases legislativas para permitir esse ou aquele ato, independente de responsabilidade. Além da responsabilidade civil, nesse caso da utilização de rede wireless, tem alguns autores jurídicos, evidentemente, que defendem que esse ato constitui crime. Ou seja, se eu descubro por qualquer meio a senha da rede wireless do meu vizinho, do condomínio do meu prédio, ou do meu colega de sala, eu posso eventualmente estar cometendo um crime, né? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, né? E esse artigo do Código Penal aplica-se ao furto de energia elétrica, né? E a própria lei fala energia elétrica ou qualquer outra coisa que tenha valor econômico. É claro que juridicamente vai haver um debate enorme sobre o que configura essa outra coisa que tenha valor econômico e se juridicamente a gente poderia enquadrar uma rede wireless. Existe uma discussão enorme a esse respeito, mas existe, de fato, uma corrente majoritária que entende pela configuração desse crime. Baixar MP3, eu acho que esse é o caso mais clássico, porque é mais comum, né? O Código Penal também é absolutamente tranquilo quanto a isso. Violar direito autoral, 2 a 4 anos de reclusão. É sempre bom lembrar que, da mesma forma que acontece com a fotografia, porque é uma questão regulada pela lei de direito autoral, a reprodução de um arquivo eletrônico de música depende de autorização prévia e expressa do próprio autor. Essa autorização prévia e expressa, ela é dada hoje através da aquisição, né, da compra do arquivo ou daquele disco. Se não há esse ato que legitime a utilização daqueles fonogramas, torna-se evidente que baixar MP3 online é um ilícito do ponto de vista civil e criminal, absolutamente tranquilo. São inúmeros os julgados dos tribunais hoje que condenam, por exemplo, camelôs pela venda de CDs com MP3 ou de filmes reproduzidos indevidamente. É certo falar, é certo verificar, e essa é uma verificação absolutamente empírica, que os titulares de direito autoral de música não têm, ao menos no nosso país, a prática de ajuizar ações contra o usuário final. Mas, aos olhos da lei, essa possibilidade é extremamente tranquila e caracterizada. Um outro aspecto também muito polêmico é a utilização de e-mail profissional para fins pessoais. E aqui faço referência aos e-mails com o domínio da empresa na qual o usuário trabalha, né, o nome da empresa.com.br e assim por diante. É evidente que, em todos os casos, a empresa deve estabelecer um regulamento para o uso desses e-mails e deve transmitir aos seus funcionários, fazendo inclusive com que eles assinem e tomem ciência desse regulamento. Todavia, os próprios tribunais do trabalho, que têm um histórico imenso e exagerado de proteção do trabalhador em todos os seus aspectos, já têm reconhecido que a utilização de e-mail profissional para fins pessoais pode, eventualmente, ser motivação para dispensa por justa causa. A demissão do funcionário pode ocorrer a qualquer momento, desde que ele não seja um funcionário público estável.
mas, havendo falta grave, ele poderá ser demitido e perderá uma série de benefícios, uma série de direitos que lhe seriam garantidos, né? Então, compartilhar fotos indiscretas, enviar correntes, mensagens pessoais, fotografias, tudo isso pode, ou melhor dizendo, há um monitoramento permitido ao empregador e tudo isso pode ser utilizado como configuração de falta grave, né, e a demissão de funcionário por justa causa. Me parece que há um consenso já dos tribunais do trabalho a esse respeito, embora a questão ainda guarde alguma controvérsia, alguns pontos de vista contrários, e parece que há um consenso a esse respeito, especialmente quando há uma política da informação formalmente estabelecida na empresa. Um outro aspecto muito curioso é criar vírus e danificar computador alheio. Poderíamos imaginar que a criação de vírus de programa de computador constituiria um fato novo, já que a nossa lei não foi pensada para essa realidade. Mas aqui também a nossa própria lei penal estabelece uma possibilidade muito clara da configuração de crime: destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. E a partir do momento em que eu crio um programa de computador que é capaz de deteriorar, ainda que não destrua completamente, um computador alheio, eu estou praticando um crime de dano, que é previsto no artigo 163 do Código Penal. É sempre bom lembrar que há responsabilidade civil e, se for provado um prejuízo material, ele pode ser ressarcido com base nisso. Esse último exemplo me parece ser o mais curioso, né? Fazer propaganda online utilizando-se o nome ou marca do concorrente. Prática cada vez mais comum no mundo online. Quem não quer fazer a exposição do seu produto ou do seu serviço com a maior visibilidade possível na internet, obtendo o maior número de acessos e o maior número de conversões para o seu site, e muitas vezes, muitas vezes de bom grado, de boa fé, a agência de publicidade, o jornalista, o assessor, o próprio empresário que fica responsável por fazer aquela campanha online, acaba se excedendo. Ele vincula o seu produto, ele vincula a sua propaganda a nomes e marcas de concorrentes, né? Esse é um ato que, se provado, tem ampla repressão na Lei 9279, que é a Lei de Propriedade Industrial, que é a lei que protege a marca, né, que protege o estabelecimento comercial e que evita, em todas as formas, a prática de concorrência desleal. O que é a concorrência desleal? Eu citei aqui 2 exemplos para que isso fique um pouco mais claro. Pratica a concorrência desleal aquele que emprega meio fraudulento para desviar a clientela de outrem. Ou pratica a concorrência desleal todo aquele que usa a sua expressão ou sinal de propaganda alheios de modo a criar confusão entre produtos ou estabelecimentos. Note que a lei visa exatamente evitar o aproveitamento da marca de uma determinada empresa como elemento captador de clientela. E visa também evitar que haja confusão no mercado pelos consumidores. Mas a prática de concorrência desleal exige um elemento muito claro, que é a concorrência, né? E a internet veio a colocar em evidência exatamente um outro exemplo, inicialmente até muito raro antes da popularização do acesso à internet, que é a utilização de nome e marca de determinadas empresas sem que elas sejam concorrentes. Ou seja, eu posso fazer uma campanha publicitária para a minha empresa e posso vincular essa campanha a nomes, a palavras e a marcas que não estejam diretamente relacionadas aos meus concorrentes. Fora do país, existem inúmeras decisões nesse sentido,
e há uma doutrina, há um estudo de casos efetivamente muito mais avançado do que nos nossos aqui. A gente pode resumir esse tipo de prática como concorrência e aproveitamento parasitários, que são derivações da violação à propriedade industrial e que se fundam, de certo modo, em princípios gerais do direito. A gente tem princípios gerais do direito que são aplicáveis a qualquer ramo do direito, que é um exemplo claro, a vedação ao abuso de direito, a necessidade de agir com boa fé. E a partir do momento em que eu estou me valendo de um ativo intangível de terceiro para agregar a minha imagem, para captar clientela de forma indevida, eu estou me utilizando desse ativo sem autorização, sem o pagamento de royalties, e isso encontra, sim, uma certa reprimenda na lei de propriedade industrial. A concorrência parasitária constitui em atos praticados em um contexto de tal modo que denotem a intenção de copiar a criação alheia. E o aproveitamento parasitário, aqui em aproveitamento eu não falo mais em concorrência, eu estou fazendo referência ao usuário que tira efetivo proveito de criação, renome, prestígio, imagem alheios, mesmo sem ser concorrente. Esses dois institutos servem claramente para a aplicação de sanções previstas na lei. E essas sanções dizem respeito não apenas à indenização, mas à eventual configuração de crime e, inclusive, ao que a gente chama de tutela de obrigação de fazer. Existem ações judiciais cujo objetivo é determinar que aquela pessoa não haja mais dessa forma sob pena de multa, determinar que aquela campanha publicitária seja excluída da internet sob pena de multa, ou multa diária, e assim por diante. Diante desse contexto, é sempre bom lembrar que o perfil do profissional que trabalha com essas questões relacionadas à tecnologia é um perfil multidisciplinar. Ele acaba tendo que estudar o direito autoral, estudo da propriedade industrial, estudo do direito civil, estudo do direito de família, estudo do direito penal e assim por diante. E essa colcha de retalhos, que é, na verdade, o direito da tecnologia da informação, não significa a criação de um novo direito. E o exemplo mais claro de que não estamos diante da criação de um novo direito é exatamente a aplicação das nossas leis antigas. Mas isso não significa que o direito não possa evoluir. E, de fato, ele evolui. Evolui para responder à dinâmica das relações sociais. Um exemplo muito claro da evolução do direito para tentar acompanhar a tecnologia é a normatização da certificação digital, que existe em nosso país desde 2001. Tá? Um exemplo aí é a medida provisória 2200-2. E, muito além de evolução legislativa, fica claro que todos os nossos tribunais têm se esforçado de forma muito clara para usar a analogia e a interpretação extensiva, que são institutos jurídicos expressamente admitidos pela lei, para tentar solucionar esses casos um pouco mais obscuros que são colocados para sua análise. É sempre bom lembrar também que a lei de introdução ao Código Civil, e essa lei já era aplicável ao Código Civil de 1916 aqui no Brasil, ele estabelece que quando a lei for omissa, o juiz decidirá, de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais do direito. Isso nos mostra, no final das contas, que não há insegurança jurídica. Não há, ao contrário do que muitos propugnam e muitos defendem, até mesmo para vender seus serviços para empresas e para pessoas que acreditam na insegurança, não há essa verdadeira insegurança. Pode existir, e aí eu vou concordar, uma dificuldade técnica de se identificar o real ofensor. Mas essa dificuldade técnica não significa que a lei não seja aplicável. E essa dificuldade técnica pode ser superada judicialmente, ainda que com algum incômodo, ainda que com um tempo acima do normal, mas esses problemas são problemas que permeiam todas as áreas do direito e não especificamente a área ligada à tecnologia.
Diante dessa breve conclusão, nós poderíamos nos perguntar, mas existem exceções? Existem casos em que a lei não consegue, ainda que por analogia ou interpretação extensiva, solucionar adequadamente um conflito? E a gente pode falar que sim, né? Embora seja uma representação muito pequena diante da realidade. Um exemplo que eu coloquei aqui e que ilustra isso muito bem é o acesso não autorizado a sistema informatizado, né? É o que um hacker, um cracker, faz ao violar um sistema informatizado que tem uma segurança da informação. Se ele violar esse sistema e apagar uma informação e danificar uma informação ou um computador, evidentemente ele está praticando o crime de dano, do qual nós já falamos. Mas se ele simplesmente violar o sistema e nada fazer, nós temos aí a configuração de um fato atípico. E essa atipicidade impede a criminalização dessa conduta. Esse poderia ser um exemplo muito claro da necessidade de estabelecer uma nova lei específica para essa hipótese, embora devamos reconhecer, essa hipótese é evidentemente raríssima, né? E muito além de rara, provavelmente não seria descoberta se não causar dano. Então, isso nos colocaria o seguinte questionamento: precisaríamos passar pelo esforço e pelo debate da aprovação de uma lei apenas para tutelar esse tipo de repercussão? Porque o que nós vemos hoje, e vou citar expressamente o PL, Projeto de Lei 8499, do senador Eduardo Azeredo, é a criminalização de condutas que já são crimes. E que, na verdade, representam uma especialização daquele crime de resistente. Claro, com penas muito mais elevadas e adequadas ao nosso dia a dia, e uma abrangência muito maior da interpretação. Isso tudo, acredito, vai acabar nos conduzindo ao Marco Civil, que é um marco regulatório específico para as questões da internet. É o Projeto de Lei 2126 de 2011, que teve uma ampla divulgação, amplos debates, mas que agora parece que esfriou. A gente não tem muito mais informação atualizada a seu respeito. O Marco Civil é extremamente relevante e, acredito, muito mais do que um projeto de lei que vise que tenha por visão criminalizar outras condutas, porque ele estabelece critérios próprios e norteadores da aplicação da lei quando se relaciona à internet e aos meios eletrônicos. Uma questão, por exemplo, é a valorização do princípio da neutralidade da rede e uma série de outras previsões que estão no seu texto, que ainda são passíveis de modificação, mas que visam estabelecer um núcleo principiológico e um núcleo de dispositivos jurídicos que serão levados em consideração para questões específicas. Isso é muito mais importante do que debater a criminalização de condutas e a necessidade de se criar novas leis. Ao menos essa é a minha singela opinião. Acho que o objeto da nossa apresentação, da apresentação que me foi pedida pelo Entenda, se esgota nisso. Eu me coloco à disposição de todos vocês para qualquer dúvida, para qualquer debate ou para qualquer informação que eu possa dar a esse respeito. E agradeço a todos, desejo uma boa noite. Até mais. Bernardo, obrigado, boa noite. Boa noite a todos.